Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Ó Senhor Jesus, a fé é o conteúdo que Deus deseja nos dispensar. Senhor Jesus, Ele quer nos dispensar o seu plano, aquilo que Ele preparou. Tudo isso está dentro dele, está na sua palavra, mas não é uma palavra na letra, mas no Espírito. Ele quer transportar todo o seu plano para dentro de nós, para que isso venha constituir o nosso ser. Por isso Ele está realmente nos mostrando o caminho a seguir, como passar isso adiante, ter um pleno conhecimento, completar essa palavra, Senhor Jesus, através do nosso viver, ó Senhor Jesus. E isso que Ele está mostrando para nós. A gente precisa realmente completar, guardar tudo, Senhor Jesus. A fé, ela precisa ser mantida de maneira limpa, de maneira pura, com uma boa consciência, porque senão a fé, ela naufraga. E quando um barco naufraga, você perde tudo o que estava ali. Então o Senhor tem investido em nós, a gente não pode deixar isso se perder. A gente precisa, pelo contrário, fazer tudo isso, fazer com que tudo isso chegue a outros, para que a vontade de Deus seja cumprida. Ó Senhor Jesus, a gente precisa a cada dia ir cumprindo a meta de Deus, continuar correndo, combatendo, Senhor Jesus, e guardando aquilo que o Senhor tem entregue para cada um de nós. É isso que vai nos levar a praticar a palavra de maneira orgânica, nos alimentando da palavra, sendo constituído por essa palavra. É isso que o Senhor deseja, que tudo seja realizado por Ele em nós, no Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 28. Ó Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3, 4 e 19. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem em rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículos 10, 12, 20 e 21. Ó Senhor Jesus. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus. E de, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Guardar a fé com boa consciência. Ó Senhor Jesus. Concluindo o assunto de ontem, Paulo nos apresenta em Atos 20 o seu entendimento do que é a carreira que ele estava correndo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para o apóstolo, correr a carreira era cumprir o ministério que recebera do Senhor Jesus, era pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus! Nós também precisamos ver como Paulo, ter clareza do ministério que recebemos do Senhor Jesus. Você precisa ir diante do Senhor para Ele lhe confirmar. Essa é a nossa carreira. Todos nós recebemos um ministério da parte de Deus e devemos ter o desejo de progredir e desenvolver esse ministério. Jesus nos comissionou a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. Paulo passou essa mesma comissão a Timóteo, mostrando-lhe que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cumprir essa comissão é completar nossa carreira. Nossa carreira é composta de muitos aspectos, entre os quais está a pregação do Evangelho, o serviço ao Senhor e o cuidado para com nossa família, para levá-la ao reino. Combatamos o bom combate, completemos a carreira, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que facilmente nos enreda, correndo com perseverança a carreira que está diante de nós, olhando firmemente para Jesus. Ó Senhor Jesus! Vejamos agora o último item, guardar a fé. A fé é o conteúdo da economia de Deus, de tudo o que Deus é e de tudo o que Ele fez. Essas são as riquezas divinas de seu plano para nós. A fé é o conteúdo do Evangelho completo, com todas as riquezas divinas, de acordo com o plano que Deus preparou para nós no Novo Testamento. A fé é objetiva, fora de nós, mas à medida que contatamos a palavra, a fé é infundida em nosso interior e se torna subjetiva. Não podemos permitir que nada atrapalhe esse processo virtuoso. Ó Senhor Jesus! Paulo deixou Timóteo em Éfeso para admoestar certas pessoas a que não ministrassem ensinamentos diferentes, nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que só promovem discussões, contendas, argumentações, brigas, mas não promovem a economia de Deus na fé. Esses versículos nos mostram que Deus quer depositar a sua economia, a fé objetiva, em nossa fé subjetiva. Mas os ensinamentos diferentes e as fábulas e genealogias sem fim impedem que a economia de Deus alcance nossa fé. Ó Senhor Jesus! Para guardar a fé, precisamos manter uma boa consciência. Caso contrário, naufragaremos na fé. Quando um barco afunda, toda a carga se perde. Se não mantivermos boa consciência, naufragaremos na fé, perderemos tudo o que Deus depositou em nós. Ó Senhor Jesus! O versículo a seguir nos mostra como guardar a fé. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Alimentar-se da palavra da fé é torná-la parte de nosso ser, de forma que a palavra esteja presente em todo o nosso ser, tornando-se nossa constituição. Essa é a melhor maneira de guardar a fé. Ó Senhor Jesus! Paulo nos alerta sobre itens que nos levam a nos desviar da fé. O amor ao dinheiro, os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Essa é uma grande advertência. Precisamos tomar cuidado para que jamais nos desviemos da fé. Ó Senhor Jesus! No final dos tempos, haverá aqueles que não guardarão a fé. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé.
apostatar da fé é abandonar a fé, é desviar-se dela. Que o Senhor nos guarde para que jamais nos desviemos da fé. Ó Senhor Jesus, o inimigo quer nos tirar a fé, nos levar a nos desviar da fé. Por isso, precisamos combater o bom combate da fé para preservá-la. Queremos ser aqueles que guardam a fé. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como podemos guardar a fé a fim de não nos desviar da economia de Deus? Ó Senhor Jesus. E como falou para o alimento diário, né? É nos alimentando das palavras da fé. Elas têm que fazer parte da nossa vida. Eu tenho que viver a palavra. Não é só adquirir conhecimento, ensinamento, porque só conhecimento pode entrar outros, né? Outro conhecimento, como mostrou aqui, né? Fábulas, né? Histórias inventadas, genealogia sem fim. Ah, isso aqui veio daqui, isso aqui foi para lá, né? Fulano veio de Beltrano, senhores. E aí você vai ficar discutindo. Não, mas eu achei um documento aqui que fala isso, fala que não, o outro mostrou um outro negócio, isso aqui. Discussão, contenda, argumentação, briga, mas não promove a economia de Deus na fé, não promove o plano de Deus, não dá um passo na direção de Deus. Senhor Jesus, isso faz com que tudo aquilo que Deus quer colocar, Senhor Jesus, não seja colocado, você acaba dando espaço para entrar outras coisas, e quando vem a palavra você fala, ah não, isso é muito diferente, não aceito isso não. Ó Senhor Jesus, e é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer que você abandone a fé, que você se desvie da fé, porque você está acreditando em outras coisas. Mas a gente tem que ver, né, que a fé, né, que é aquilo que Deus fez, aquilo que Ele está fora de nós, Ele quer colocar dentro de nós para se tornar a nossa fé. Então não é coisas que eu estudo, que eu aprendi, que eu aceito, mas é aquilo que Deus tem falado, aquilo que Ele tem confiado e depositado em nós. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, para ter clareza, olha, foi o Senhor que me deu. Eu preciso ir na presença dEle e receber dEle. Ele é que vai confirmar. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente, né, tomar esse caminho de exercitar o Espírito, ter comunhão íntima com o Senhor, para que Ele possa definir as coisas na sua presença. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, a palavra deve ser parte de nosso viver. Senhor Jesus. Não é só ter o evangelho para falar aqui e ali. Ah, não tenho os lugares adequados, eu vou falar da palavra na reunião. Olha, eu vou ter esse momento que durante uma semana que eu vou tocar na palavra. Não, a palavra tem que nos constituir, Senhor Jesus. Eu tenho que realmente ter efeito da palavra na minha vida. Não posso ser, né? Imagina uma pessoa que vai para a academia todos os dias e não está perdendo peso, não está acontecendo nada. Aí você vai acompanhar, ela chega lá, senta no aparelho, aí fica olhando o celular, aí daqui a pouco vai lá, senta no outro aparelho, aí pega, olha aqui, faz um exercício de vez em quando. Ela deveria ter feito várias séries ali, ela faz 1, 2 vezes ali, fica 1 hora lá dentro, mas não praticou nada. Essa pessoa vai ter um viver saudável? Não vai. Então isso está mostrando para nós. A gente precisa ir na presença de Deus e exercitar o Espírito. A gente precisa receber de Deus, Senhor, para a gente ser fortalecido. E é assim que a gente vai prosseguir. Essa é a maneira de guardar a fé, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado e tem depositado dentro de nós. A gente precisa realmente viver na sua presença para ter clareza daquilo que está vindo do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né, que a fé tem que ser guardada, protegida, preservada, Senhor Jesus, para não se perder. Isso é o objetivo de tudo isso, mas é como ele mostrou, né? Faz parte de um combate, faz parte de uma carreira. Então é tudo junto, né? Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Não é ou eu fiz um bom combate, defendi o Senhor aqui, defendi a palavra, ou eu completei a carreira. Não, eu fiz coisas aqui para Deus aqui e está tudo completinho, tudo bonitinho. Ou então eu guardei a fé. Não, eu creio nisso daqui, isso é meu particular. Não são as três coisas, uma coisa leva a outra. Você combateu o verdadeiro combate, Senhor Jesus, né? Vai te levar a você completar a carreira, que vai te levar a guardar a fé. Uma coisa está unida à outra. Por isso que mostrou, olha, Paulo mostrou seu entendimento. Lá em Atos 20, né? Senhor Jesus, olha, eu não vou ver mais vocês, mas eu já deixei vocês o conteúdo. Então, né? O que acontecer daqui para frente, eu estou livre, porque eu não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Tudo que Deus me falou, eu passei para vocês. Tudo aquilo que é importante. Agora vocês precisam atender por vocês mesmos, e você tem que atender por rebanho, ao qual o Senhor constituiu vocês, Senhor, para vocês pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente não pode
fazer as coisas de qualquer maneira. A gente precisa primeiro atender por nós, né? Por isso que falou, Timóteo, você vai levar a palavra, né, sem onde, mas primeiro você tem que se alimentar, né? Você vai ser um bom ministro de Cristo se você levar isso adiante, mas você primeiro tem que se alimentar. Ó Senhor Jesus, você precisa estar claro, você precisa estar na presença de Deus. Ele mostrou que a gente precisa ser como Paulo, né, e ter clareza do ministério que o Senhor nos deu. Eu recebi isso aqui do Senhor, e ir diante do Senhor para Ele confirmar, né? Então, tudo vai ser definido, vai ser confirmado na presença de Deus. Mas eu não posso falar, não, Deus 10 anos atrás me deu uma missão e eu estou fazendo ela. Mas, e o que o Senhor falou com você ontem? Ah, não, 10 anos atrás e está tudo certo. Senhor Jesus, e hoje? Então a gente precisa realmente aprender a identificar o falar do Senhor, né? Ouvir o falar do Senhor, identificá-lo, Senhor Jesus. Por isso, Ele nos encoraja a gente ter uma comunhão íntima com o Senhor, pessoal, e diante do Senhor e na sua presença, a gente poder ter uma missão. A gente já viu, né? A gente tem que pregar o Evangelho, viver a vida da igreja com uma missão. A gente tem que receber essa palavra, né, e procurar progredir, desenvolver aquilo que o Senhor entregou diante de nós. Da parte de Deus está tudo pronto, mas a gente precisa desenvolver isso na nossa vida, aumentar isso. Ó Senhor Jesus, né, ter isso constantemente em nós. E fala que Paulo passou a mesma comissão para Timóteo. O Senhor, ele foi fiel àquilo que ele recebeu e Timóteo prosseguiu, né, levando a mesma coisa. Mas tiveram alguns que ao invés de levar o que Paulo estava falando, estavam levando outras coisas, ensinamentos diferentes, discussões. Senhor Jesus, isso aqui é aquilo ali, também tem isso, também tem aquilo ali, mas não virou, olha, mas não foi isso que o Senhor falou. Ó Senhor Jesus, muitos podem vir falando muitas coisas a respeito da palavra, histórias, isso e aquilo, mas você tem que perceber, foi Deus que falou? Ó Senhor Jesus, Jesus ele veio, né, de maneira muito diferente, falando com as pessoas através de parábolas, e perguntaram, Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? É para que aqueles que veem, de fato não enxerguem, e aqueles que ouvem, né, não entendam. Senhor, ou seja, só quem está realmente buscando o Senhor é quem vai entender. Para a multidão, o Senhor falava em parábolas. Para os discípulos, ele sentava e explicava a parábola. A questão é, eu vou ficar lá na multidão, né, recebo algo do Senhor, eu vou embora, ou eu sou aquele que quer continuar na presença de Deus, continuar ouvindo a sua palavra? Tem pessoas que já estão satisfeitas. Já adquiri isso aqui, já recebi aquilo ali, Deus me abençoou nisso, me abençoou naquilo, já está bom. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa continuar recebendo a parte de Deus, continuar vivendo na presença de Deus. Né? A Molly cita nesse trecho da palavra também, né? Eu anotei aqui, não é citado no alimento diário, mas ele mostra que como que Paulo ele buscou também, né, progredir, desenvolver aquilo que ele recebeu de Deus. Lá em Atos 13, né, quando é chamado ali, né, fala que tinha 5 ali. Primeiro era Barnabé, e o último, né, o quinto da lista, né, no último lugar era Saulo. Ó Senhor Jesus. Então, aí o Espírito separou, né, o primeiro e o último. Senhor Jesus, Barnabé e Saulo para uma obra. Ó Senhor Jesus, mas depois de um tempo, a gente vê a Bíblia, né, mudou o nome, né, de Saulo para Paulo, Senhor Jesus. Depois a gente começa a ver, né, Paulo e Barnabé. Então Paulo, ele estava em último lugar, mas ele procurou desenvolver, procurou progredir naquilo que Deus entregou para ele e passou a ser primeiro. Ó Senhor Jesus, passou à frente, não porque era melhor, mais bonito, mais especial, mas porque ele desenvolveu aquilo que o Senhor deu, ele teve comunhão com Deus, foi na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso estão mostrando para nós, olha, a nossa carreira, Senhor Jesus, ela é composta de muitos aspectos. Tem a pregação do Evangelho, mas também tem o serviço ao Senhor, também tem um cuidado com os irmãos e também com a nossa família. O irmão deu esse exemplo. Você vai lá, prossegue e vai, mas sua família fica para trás, você não cumpriu aquilo que o Senhor deseja. Você está indo muito bem, faz um monte de coisa, mas os irmãos estão todos ali fraquinhos. Não está fazendo aquilo que determinou. Por isso ele chamou a atenção ali dos presbíteros, né? Olha, Deus constituiu vocês e vocês não podem sair disso não. Olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, estou vendo que eu não vou ver mais vocês face a face, mas vocês precisam continuar obedecendo o Evangelho. Paulo vai sair de cena, mas o Evangelho não. Então é isso que tem que perceber. Eu estou lá na reunião da igreja, estou recebendo a palavra, aí daqui a pouco a reunião acabou, o irmão foi para a casa dele, eu fui para a minha, mas o Evangelho continua, a presença de Deus continua. Eu não posso fazer as coisas na presença dos outros, só em dias determinados,
Eu tenho que viver o Senhor a todo momento. Porque a nossa carreira tem muitos aspectos. E como eu citei essa semana, né? O atleta, ele em tudo se domina. Por quê? Ele tem que lutar segundo as regras, ele tem que se preparar, ele tem que ver novas estratégias, ele tem que... né, o atleta que vai lutar, né, ele precisa saber, olha, eu vou lutar dessa forma aqui, ó, eu tenho que me defender disso daqui. Ele vai observar outros atletas, ele vai competir senhores, e ele precisa observar, olha, essa aqui é a melhor maneira, olha, aquele ali, se eu for agir dessa maneira, eu não vou conseguir vencer dele, ele é muito bom naquilo ali, eu preciso me defender disso para poder pegar, né, dessa forma aqui. Então o atleta, ele tem que cuidar de aspectos que uma pessoa comum não vai cuidar. Senhor Jesus, né? Então é diferente, né? Uma pessoa, por exemplo, vai para a academia para ficar fortão. Não, eu quero ser fortão, grandão, igual um Schwarzenegger e tal. Ó Senhor Jesus, quero ser um grandão igual um Hulk. Mas aí chega para ele e fala assim, e você vai competir, você vai participar de alguma coisa, Miss Universo, Miss Mundo, vai fazer competição aí? Não, eu só quero ser grandão. Ó Senhor Jesus. E aí tem o outro que quer ser atleta, ele quer participar de competições. Aí o treinamento dele é diferente. Então ele tem que ver taxa de gordura, ele tem que ver taxa de um monte de coisa no organismo dele, tem que tomar isso, tomar aquilo, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo outro. Então são vários aspectos diferentes. Um que quer ficar grandão, ele vai ter aqueles músculos inchados e tal, vai ter de repente algumas veias ali sobressaltadas e tal, mas ele não precisa ter tanta coisa aparente. Mas o atleta que vai competir, né, ele vai lá fazer poses e tal, um atleta de halterofilismo, né, e tal, e ele vai ser avaliado por perfeição no músculo. Então, questão de gordura, questão de inchaço, até mesmo de repente uma veia ressaltada ou pouco ressaltada, vai custar para ele alguns pontos. Então ele tem que ver aspectos que outros não vão ver. Ele de repente vai malhar mais forte ou igual ao outro, mas um só quer ficar grandão e o outro não, ele quer competir. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Para que o Senhor está mostrando a palavra? Não, mas só para eu poder discutir. Por isso que falou, olha, uma das coisas que nos tira a fé, Senhor Jesus, ele mostra aqui, olha, o amor ao dinheiro pode tirar a sua fé. Olha, eu quero ganhar, não, eu tenho a fé aqui, mas eu quero ganhar uma coisa com isso, como a gente viu na própria época de Paulo, já viu no alimento diário, né? Alguns que começaram ali, não, Paulo ganhou isso daqui, ganhou aquilo outro, eu também quero ganhar, mas não estava focado no evangelho, estava focado no ganho próprio. Falatórios inúteis e profanos, né? Coisas que não tem na palavra. Hoje a gente vê aí tantos canais falando de tanta coisa aí, não, a gente vai estudar isso aqui, estudar aquilo ali, e não tem nada disso na palavra. Ó Senhor Jesus, não tem nada disso que realmente vai nos levar a contatar na palavra. Ele mostrou, né, contradições do saber. A gente já viu, né, na palavra do irmão Miguel no volume anterior, ele viu, né, que essas contradições do saber são coisas que são falsamente chamadas de conhecimento. Então, para algumas pessoas aquilo é conhecimento, mas diante de Deus aquilo não é conhecimento, é um falso conhecimento. Então o Senhor está mostrando para nós que a nossa vida tem que ser baseada, pautada em algo sólido, que é a economia de Deus. Por isso que eu estou falando, está tudo mesclado. O combate, a carreira, a fé, Senhor Jesus. Tudo isso faz parte, e o tema central da alimento todo é a igreja, como coluna em base da verdade. Não é levar uma verdade, não é levar um conhecimento de verdade, mas é levar o próprio Deus como verdade. É a pessoa poder olhar e falar assim, olha, isso aqui está me levando na presença de Deus, isso aqui está me trazendo a vida de Deus. Então eu estou tendo clareza, eu estou tendo um buscar. Paulo ensinou, ele teve muitos discípulos, teve muitos colaboradores, né, cooperadores, mas no final a maioria o abandonou. Alguns amaram o presente século, alguns foram receber benefícios, outros começaram a inventar doutrinas, falar mentiras e por aí vai. Mas Timóteo, ele prosseguiu com a mesma comissão. E aí é que está. Eu posso também, eu gostei desse aspecto do evangelho aqui, vou falar disso, falar daquilo, mas eu tenho outro caminho, de ser fiel ao Senhor e falar aquilo que o Senhor quer. Esse é o melhor caminho, isso eu estou mostrando para nós. A gente tem que viver na presença do Senhor para poder concluir. Ele mostrou, né, ter uma fé, que é aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem, né? Tem as riquezas do plano de Deus, o evangelho completo, Senhor. E Ele quer dispensar isso para nós, Ele quer colocar isso no nosso interior para se tornar a nossa fé. A fé subjetiva é a nossa reação à fé, nossa reação à palavra que Deus está falando. E eu preciso concluir na presença de Deus todo esse processo. Ele mostrou, né, um processo virtuoso.
O plano de Deus, ele quer alcançar o nosso interior. Mas não é só para ficar ali como conhecimento, você saber transmitir e tal. Mas é para se tornar parte do nosso viver, um alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso falou, se alimenta da palavra da fé, para tornar ela parte do seu ser. De forma que a palavra esteja presente em todo o nosso ser, se tornando a nossa constituição. Né? Eu falo, né, quando eu tiver que falar de maneira calma, essa calma é Deus transmitindo calma. Se eu tiver que falar de maneira mais forte, é Deus transmitindo a força. Senhor Jesus, se eu tiver que brigar, é Deus brigando. Senhor Jesus, se eu tiver que equilibrar alguma coisa, apaziguar alguma coisa, é Deus apaziguando. Então, não é a gente se achar alguma coisa não, mas é de fato expressar Deus. É isso que Ele quer, que as pessoas possam olhar e falar, poxa, Deus está mudando a minha vida, Deus está fazendo algo, Deus se importa comigo. Ele está mostrando para nós, né? O inimigo, ele quer tirar a nossa fé. Ele quer que a gente abandone a fé, que a gente deixe a fé por outras coisas. E aí o barco naufraga, né? E a gente perde tudo. Mas eu estou mostrando para nós, não, combate, preserva. Senhor Jesus, guarda, protege. Não deixa o inimigo mudar, né? Mantém essa palavra de maneira fiel. E é isso que o Senhor tem nos encarregado. Não só para nós, mas também para aqueles que Ele nos constituiu. Para poder guardar tudo isso e viver. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.